Vamos começar com a nossa prece, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite e que possamos aprender um pouco mais com a doutrina espírita e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e ajudada por esses amigos que, por certo, aqui comparecem e que nos auxiliam na tarefa que desempenhamos aqui nessa casa. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sinais dos Tempos, Sueli. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos com esse tema aí, que não é novo nem nas minhas exposições, quanto na de outras pessoas que aqui também trazem esse assunto, porque é da extrema importância que a gente reconheça a nossa responsabilidade em tudo isso que está acontecendo aí no mundo, né? Não só na questão dos fenômenos naturais, quanto também na questão, nas questões problemáticas que a gente está vivendo aí no setor social, político e em geral. Então, nós não podemos nos isentar de culpa, né? Não de culpa, mas de responsabilidade, porque culpa é mais pesado, né? Mas de responsabilidade em tudo aí que está acontecendo. Então, nós vamos rever, né? Reler aquilo que a gente já trouxe para cá, que já é do conhecimento de todos, como tudo, como os 10 mandamentos há mais de 2000 anos, é do conhecimento de todos, e ninguém, né? E ninguém pratica. E a gente sempre fala aqui que Jesus, né, querendo ajudar mais a gente ainda, resumiu em 2, os 10, porque 10 é muito para memorizar. 10 dá muito trabalho. Aí ele resumiu aquilo ali em 2 e é facílimo, mas o conteúdo é tão pesado, é tão grande, que quase que ficou pior do que decorar 10. Porque os 10 a gente vai falando assim, vai esquecendo o que está falando. Mas em 2 o peso, olha, amar ao próximo como a si mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Isso tem um peso tão grande, né, que realmente, quem ama Deus sobre todas as coisas? Se nós amássemos Deus sobre todas as coisas, o mundo não estaria do jeito que está, né? Mas o dinheiro, muitas vezes, a gente ama mais do que o próprio Deus. Tanto que a corrida atrás dele é uma sofreguidão, né? Nos tempos que a gente está vivendo aí, principalmente, pelo menos que a gente está vendo. E ao próximo como a si mesmo. Se nós amássemos ao próximo como a si mesmo, a gente já não tinha mais egoísmo na nossa vida. E a gente tem porque a gente não ama, né? A gente não ama porque a gente é egoísta. Então não tem jeito, a gente precisa aí de muitas e muitas encarnações para a gente aprender isso aí, né? Então, ouvir mais vezes aqui os conceitos, né? Até porque a gente não vai se formar em espiritismo, né? Então, quando a gente termina o Livro dos Espíritos, a gente volta para o início. A gente faz isso na reunião mediúnica. A gente termina o Livro dos Médiuns e volta para o início. E a gente vai passando por coisas que a gente pensa assim, gente, eu nunca li isso. Então, é porque realmente é uma obra inesgotável. Então, vamos aos conceitos da Gênese, sempre lembrando, né? Terezinha fez até uma palestra sobre a Gênese, como estudar a Gênese e tudo. Ela é hipotética em na maioria, né, dela, então a gente tem que ter muito cuidado, mas a Gênese é uma obra belíssima, é valiosa dentro da codificação espírita, né? Então vamos ver. Vamos passar o primeiro. Engraçado, estava passando antes. Agora se esboçou de não passar. Tá vendo? Ele passa e ainda pula, ainda por cima aqui, ó. Então vamos lá, ó. Nosso globo, bem como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso, né? Então a gente fica pensando assim, dá um desânimo ver essa sociedade do jeito que está,
a gente fica tão pessimista, né? Parece que nada vai melhorar, parece que está tudo um caos. Mas o progresso está acontecendo. Mesmo que não pareça, o progresso está acontecendo. Até pelo fato de isso estar tão visível, de estar tão forte tudo isso aí, que é ruim, né? O modelo do que não se deve fazer está tão grande, está tão à frente, que isso indica progresso, porque a gente vê tanta desgraça que a gente sente a necessidade de mudar. Está no Livro dos Espíritos isso, né? É necessário que o mal chegue a um ponto tão profundo, tão grande, que realmente a pessoa reconheça a necessidade de mudar. É como a gente sempre fala, e eu adoro, eu faço sempre referência à palestra do Filho Pródigo, por causa disso. Ele chegou a um ponto tal na vida dele que ele teve a certeza de que ele precisava mudar, era fundamental a mudança na vida dele. Então o mal chegou para ele tão forte, né, aquele filho que pegou toda a herança que lhe cabia e saiu, né, botando tudo a perder. Aí quando ele chegou num ponto que ele viu que até os porcos de onde ele estava tinham comida melhor do que a dele, ele realmente viu que ele precisava retornar à casa do pai. Então o mal, ele acaba gerando o reencontro da criatura com o seu Criador. Porque ele traz a pessoa de volta, né, as responsabilidades e a vida. Então acontece isso, está acontecendo isso no momento. Nós estamos vendo tanta desgraça, é tanta coisa errada, é tanta maldade, que a gente vai vendo, a gente começa a querer fazer uma reflexão também e ver onde que eu estou fazendo isso também em pequena escala. Porque a gente está fazendo em pequena escala, a gente faz em pequena escala o que a gente reclama aí numa escala maior entre nações, né, entre países e outras coisas, mais dentro, às vezes, da nossa própria casa. Porque os conflitos são gerados pelos mesmos problemas, não é diferente, não. Né? É o egoísmo mesmo, é o orgulho, é a vaidade, é o poder, é tudo que gera esse mal tudo, né? Então, o progresso ele está acontecendo, até porque negar o progresso seria negar a Deus, que é uma lei divina, né? O progresso. Então, fisicamente, o progresso acontece pela transformação dos elementos que o compõem todos os elementos dos globos, de todas as orbes que estão aí no universo, e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então é muito importante que a gente analise bem isso aqui, ó. O progresso, né, as transformações, elas vão existindo e moralmente são as nossas transformações. Está aí, ó. Moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, se não houver uma transformação no comportamento desses espíritos, não há modificação nenhuma. Nada se modifica. Então, como a parte material não vai ficar esperando, né, que os seus elementos, aqueles que estão ali, que deveriam estar trabalhando pelo progresso do planeta, não fazem, não vai Deus, no Criador, não vai ficar esperando isso. Então, o que ocorre? Ocorre que esses espíritos que estão sendo nocivos ao meio social vão ser afastados desse globo, vão ser afastados desse planeta, vão reencarnar em outros que estão de conformidade com esse comportamento, que ainda alguns espíritos encarnados, ou melhor, a maioria na Terra está tendo. Então é assim que vai fazendo uma limpeza e é assim que o progresso vai acontecendo. Por isso que a gente tem que sempre rever isso para ver qual é a nossa parte nisso aí. A nossa parte é a nossa mudança. Só precisamos fazer isso. Nós não precisamos nos preocupar com nada que não está no nosso controle. Só o que está no nosso controle, e o que está no nosso controle é a nossa modificação, é a reforma íntima, mais nada. A gente não pode fazer nada. A gente não pode sair por aí, né, alimentando o mundo, abrindo as fronteiras. A gente não pode fazer isso. Cada um não pode fazer isso, né? Mas cada um pode fazer a parte que lhe toca, fazendo as suas transformações e dando a sua contribuição dentro das suas possibilidades para uma melhora social. A humanidade,
tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Não resta dúvida, apesar de tudo, tem acontecido o progresso, até porque, como a gente falou, ele é lei divina. O homem, com sua inteligência, chegou a resultados que jamais havia alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Então, a gente está na parte tecnológica, nós estamos avançadíssimos, né? A gente sempre fala isso aqui. A tecnologia está um espetáculo, né? Todos nós temos dentro das nossas casas, dos nossos lares, aparelhos, né, de muita tecnologia, de muito avanço, de muito estudo, mas isso é ciência, né? Isso não é a parte moral. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. Para que todo esse progresso aqui, né, para que toda essa inteligência, todo esse avanço tecnológico, todas as descobertas científicas, para que tudo isso seja muito bem empregado. Porque às vezes acontece uma descoberta, alguma coisa, e logo tem uma criatura para fazer daquilo ali um instrumento para o mal. Aí as pessoas viram lá, ó, eu estou falando que essas coisas não prestam. Não é que a coisa não presta, é igual a rede social. Como tem sido usada de maneira errada para prejudicar, para criar problema para todas as pessoas, para matar, para maltratar. Mas a rede social, ela é espetacular. Põe a gente em contato com o mundo. São as pessoas que não sabem usar, que se equivocam com o uso de uma rede social. Ela nos coloca em contato com o mundo todo, né? Mas o problema é que não é ela, é quem usa, né? Às vezes eu uso isso assim como exemplo, eu não entendo nada de computador, eu não entendo nada disso. Eu tenho um filho que é especialista nisso, então eu, quando estou lá no aperto, eu falo, André, esse negócio está com problema, André. Isso aí não dá certo, você tem algum... Mãe, não é ele que está com problema, mãe. É quem está na frente dele, que não está sabendo usar, eu vou aí te ajudar. Então, realmente, não é isso aqui que é o problema, é quem está ali. É quem está gerenciando a coisa, que gerencia de forma errada. Isso, né, quando não gerencia para prejudicar as pessoas, né? Então, o problema não é o avanço, é o que nós fazemos. Por isso que a gente precisa realmente de fazer reforma íntima e desenvolver caridade, fraternidade e solidariedade, que lhe assegure um bem-estar moral. Né? Quantas campanhas são feitas através da tecnologia que auxilia tantas pessoas, né? Tantas doenças passam a ser conhecidas para poder ajudar as pessoas a se prevenirem. Então, o problema é o ser humano. E esse só é problema porque ele não melhora, ele não se melhora, ele não avança moralmente e não faz o que tem que fazer. Agora, tornada adulta, quando o homem entender, né, e ficar mais maduro, tornada adulta a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor isso aqui, né? Quando vai sofrendo, porque é aquela questão, nós não temos que sofrer para melhorar. Há quem diga assim, Deus me livre desse espiritismo que fala que a gente tem que sofrer, ainda tem que rir, ainda tem que agradecer o sofrimento, ainda tem que agradecer aquele que provoca sofrimento em nós para nos dar a oportunidade de redenção. Não é bem assim, né? Isso aí é uma interpretação muito superficial do conceito espírita, né? Mas o problema é aquele, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ninguém precisa de sofrer para aprender, ninguém. O espírito, ele foi criado simples e ignorante. E o sofrimento que ele passaria seria por conta da sua ignorância que o impulsionaria ao progresso. Então, são sofrimentos muito pequenos, perto do que a gente arruma pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, a gente erra, aí a gente começa a fazer bobagem, aí a gente sofre as consequências.
Pode reparar, todas as vezes que a gente transgride uma regra, seja ela qual for, a gente paga um preço por aquilo ali. Né? A gente sofre por conta daquilo ali. E transgredir a lei de Deus, o que a gente vai querer? Né? Vai buscar sofrimento para a gente. Então, amadurecendo, a gente vai compreendendo melhor. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. A gente vai vendo que as instituições que a gente está vivendo, que o que a gente está fazendo na nossa vida já não nos satisfaz. Porque, às vezes, a gente conquista muitas coisas, a gente alcança os nossos objetivos e não consegue encontrar a felicidade ali. Porque realmente não é ali que ela se encontra. Não é nas posses, né? Não é na realização, muitas vezes, de um determinado sonho que é totalmente material, que a gente vai encontrar a felicidade. Não é dessa maneira. Se fosse assim, todas as pessoas que têm um bom patrimônio, que têm uma mansão, que têm uma quantidade, né, aí numerosa de tudo que é material e que é bom, seria feliz. E não é. A gente sabe que não é. Né? A gente sempre falava aqui, na época que a Dayana ainda estava aí nesse mundo material, né, que era o exemplo vivo disso, que aquela menina conseguiu tudo. Ela tinha tudo que uma moça pode almejar. Beleza, inteligência, conseguiu ser princesa, conhecida no mundo inteiro, respeitada no mundo inteiro, porque ela era uma pessoa que se fez respeitar, e, no entanto, ela nunca conseguiu ser feliz. Ela foi tão infeliz que ela tentou o suicídio várias vezes. Então, como que a gente pode achar que são essas coisas que vão nos trazer felicidade? Então, as próprias instituições nossas vão mostrando isso e a gente vai aprendendo, né? Despoja-se das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. Então, a gente vai crescendo. Isso é crescimento espiritual. Isso é maturidade. A gente vai entendendo que está errado, tem alguma coisa errada. Né? Porque eu alcancei tanto o que eu almejava e não consegui encontrar a felicidade, não fui feliz. Então tem algo errado, está faltando alguma coisa, né? O Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova. Só ele? Não, só ele. Mas vamos contar que ele é um atalho, sim. Ele é um caminho mais curto, porque ele trouxe a revelação do mundo dos espíritos, da dimensão espiritual. Então é como uma lente poderosa que nos fez ver o que existe além da matéria. Né? Como o microscópio mostrou aí o mundo dos infinitamente pequenos, então o Espiritismo veio revelar o que existe além, como uma lente poderosa, e contado pelos próprios espíritos. Né? Então isso abriu um leque aí, né, de possibilidades de melhora para a gente. Desvenda-lhe os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Tá vendo? Olha só, que importante isso aqui. Não é apenas um papel, mostrar um papel da gente aí no mundo, né? Tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. A gente gosta de atentar para as palavras que estão ali dando um peso, uma diferenciação, né? Então, olha, primeiro que é verdadeiro, não é qualquer papel, é o papel verdadeiro. Nosso papel verdadeiro na criação, papel que é perpetuamente ativo. Então, é para sempre, é perpétuo, porque somos imortais. Então, a gente não vai morrer. Né? Queiramos nós ou não, morrer a gente não vai. É o que acontece com o suicida, né? Qual é a pior dor do suicida? É saber que não morre. Quando ele descobre que ele não morre, ele não morreu. Ele quis morrer e não morreu. Então isso é uma coisa que surpreende a própria criatura que sai pela porta antecipadamente, né? Então é importante que a gente reconheça que nós temos um papel perpétuo aí. E é um papel verdadeiro, e o Espiritismo nos mostra essa estrada aí. Como? Olha só, o que ele vai nos mostrando.
o homem já não caminha às cegas. Ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O Espiritismo ensina isso com propriedade. Ensina o futuro, né, que se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e das superstições. Porque isso o Espiritismo veio filtrar as crendices, porque ele não inventou nada. Tudo que ele fala, tudo que ele mostra, tudo que ele revela, sempre existiu. Ele não inventou. Só que existe ainda, né, apesar dele, de uma maneira assim muito supersticiosa, cheia de crendices. Então ele veio fazer esse filtro, veio tirar o véu que encobre essas coisas, né? Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Né? Toda essa busca que a gente tem, isso é tão real, né, que já não tira o véu e mostra o que é de verdade. Ele sabe que o seu ser não se... O homem, né, o espírito, sabe que seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Isso tudo vai dando oportunidade ao espírito de raciocinar, de pensar. Por que eu tenho, né, que criar tantos problemas? Por que eu tenho que não aproveitar os meus afetos, os meus amores, desenvolver meus sentimentos, já que o amor é um sentimento por excelência, né, ele é elevado à altura do progresso feito? Isso está na lei do amor, no Evangelho. Então ele vai começando a compreender por que eu vou destruir tantas amizades, tantas relações boas, por conta de algo que aqui vai ficar, que eu não levo. Eu não preciso disso do outro lado, né, na dimensão dos espíritos. Ninguém precisa de poder, de dinheiro, de bens. Ninguém precisa disso do outro lado. Não quer dizer que a gente não tenha que tê-los aqui, porque aqui a gente precisa. Aqui a gente precisa. Então, o Espiritismo, por conta disso, não manda ninguém aí viver uma vida miserável, desprovida de tudo. Ah, eu não vou levar mesmo, para que eu vou ter? Vai ter porque aqui precisa. Aqui é necessário. É necessário que o Espírito, isso Aristóteles sempre falou, ele foi muito voltado para essa parte da ética humana e da necessidade, né, do ser. Ele continua dizendo, porque os escritos estão aí, que o homem precisa de alguns bens, do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo à criminalidade. Então, isso é porque a gente tem que entender que aqui a gente precisa disso. A gente precisa de conforto, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa disso, que o mundo é material. Então, a gente precisa das coisas materiais. Só não podemos viver dando mais importância a isso do que, na verdade, tem. Não vamos acumular em celeiros para quê? Para que nós vamos destruir saúde, relações, família, em busca de algo que aqui vai ficar? Então, se temos o suficiente para fazer que a gente viva bem, para que, então, que a gente vai alcançar níveis maiores de aquisição sem nenhuma necessidade? Para isso, a custo de quê? A custo da felicidade com os familiares, da própria felicidade, da saúde. Então não vale a pena. Quer dizer, a gente vai vendo que isso não vale a pena. Muitas vezes aquela pessoa que acumulou, tem muito, e ela se vê diante de uma situação de que todo o dinheiro dela do mundo não vai resolver. E aí ela vai ver que não valeu a pena. É aí que acorda, nessa dor imensa, né? Quando às vezes uma pessoa vê o seu afeto, o seu tesouro, o seu amor saindo, indo, e todo o dinheiro que tem não resolve, não vai trazê-lo de volta, não vai mantê-lo aqui, né? Então a pessoa vê, para que isso, né? Aí, mas às vezes nem assim aprende, precisa de mais uma roubada para aprender, né? E vai ainda, às vezes,
passa aí da encarnação e não consegue aprender. Então, o Espiritismo vai ensinando essas coisas para fazer que a gente desperte enquanto a gente está a caminho, né? Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Se a gente vai continuar vivendo, vamos tratar muito bem do que a gente vai levar. Porque o que a gente vai deixar, vai ficar. Vai morrer com a personalidade da gente, né? Vai ficar aí no mundo. Agora, o que a gente vai levar? Então, é isso que a gente tem que acordar. E o Espiritismo ensina o tempo todo para a gente, né? Essa questão. Quando a gente vai viajar, vai fazer uma viagem, uma coisa assim mais longa, a gente trata de arrumar a mala. Ora, se você vai para um lugar muito quente, você não vai levar casaco de frio, porque você só vai encher uma mala e você não vai usar. Né? Quem vai para um lugar que a temperatura é alta, não vai. Pode acontecer. Mas se acontecer, compra lá, porque isso aí é uma coisa que não está prevista. E vice-versa. Então, a gente coloca na mala só o que a gente vai realmente precisar usar. Aquilo a gente larga para cá. Né? Para uma outra vez, vai para um outro lugar, então vai mudar o plano aí. Mas para a grande viagem que a gente vai fazer, a gente não arruma a mala direito. Ou pelo menos não pensa em arrumar. Porque o que a gente vai levar, a gente não se preocupa em adquirir o que a gente vai levar. Porque a gente vai levar a nossa dignidade, as nossas aquisições espirituais, os nossos erros e os nossos acertos. A gente vai levar. A mala tem que ser arrumada com isso. Porque é isso que a gente vai levar. E a gente deixa o quê? De mais importante, não são os bens, não. Não são os bens de mais importante que a gente vai deixar. Nós vamos deixar a reputação. Nós vamos deixar a reputação da gente aqui, que vai repercutir nos nossos amores, nos nossos afetos que aqui ficaram. Então, a gente tem que aprender a arrumar essa mala direitinho. É igual mamãe esperando o bebê nascer. Se deixar para arrumar a mala na hora que a dor chegar, não vai arrumar direitinho. Na hora da pressa, o pai fica atordoado, a mãe cheia de dor, vai colocar qualquer coisa ali e depois alguém vai pegar as coisas direitinho. Aí a mãe mais prevenida, quando está lá pelo 7º, 8º mês, ela já está com a malinha dela arrumadinha, porque a partir dali, qualquer hora, esse bebê pode querer nascer, né? Então, ela pega a malinha dela, ela vai arrumar tudo do jeitinho que ela quer, a roupinha que ela escolheu para botar na hora que nascer, tudo bonitinho. E tá lá, tudo organizadinho. Chegou a hora, só passar a mão na malinha e tá prontinha, né? A isso a gente devia pensar assim, porque a gente não sabe a hora que a gente vai. Da mesma maneira que a gente não sabe a hora exata que um bebê vai chegar hoje, sabe porque eles arrancam na força de dentro da barriga da mãe, ou por necessidade ou por opção, mas tudo bem, se for naturalmente não vai, né? E não vai saber. Então, da mesma maneira que o bebê tem a horinha para nascer, a gente tem a horinha para sair daqui também. A gente tem a hora de chegar e a hora de sair. Então, a gente não sabe exatamente qual é. É melhor deixar essa malinha arrumada. E, não vamos pensar que nós vamos conseguir arrumar essa malinha quando a gente tiver quase certeza que está indo. Tipo assim, doença terminal. Eu estou com uma doença terminal, deixa eu já arrumar minha malinha. Não vai arrumar não, porque não arrumou a vida inteira, porque essa malinha a gente vai arrumando a vida toda. Essa malinha a gente começa a arrumar desde a hora que a gente já entende a vida. Desde a hora que a gente já está aí, né, na nossa atividade plena no mundo, nas nossas relações sociais, que a gente começa a arrumar essa malinha. Ali a gente vai colocando as coisas, né, arrumadinhas. E essa malinha está no nosso arquivo mental. Né, está no nosso coração, no nosso sentimento. E aí, o Espiritismo nos dá essa contribuição valiosa, né, para isso aí. A pessoa, né, a criatura já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho e perfeição. Então, é o que ela vai levar. Né, ela não perde nada.
Ela perde as coisas materiais, mas as coisas espirituais ela não perde. Tudo que ela, com todas as virtudes adquiridas, vão lá para a malinha, né? A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Mas eu sempre falo aqui, que fé? Fé todo mundo tem, porque fé é a crença em alguma coisa. Todo mundo tem fé. Mas o Espiritismo nos ensina a fé raciocinada, né? Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Esse toda a gente aqui se refere a todas as instituições, todas as religiões, tudo. Aí a gente vem aqui. Deus, quais são, né? Quais são os princípios que toda a gente aceitará, né? Aceita e poderá aceitar. Deus. Nenhuma religião nega Deus. Ninguém nega Deus. Ninguém na face dessa terra nega Deus. Ah, mas tem os ateus. Os ateus não negam Deus. Eles negam o Deus das religiões. Eles não são religiosos. São ateus. Não creem no Deus religioso. Mas eles creem, se forem realmente pensadores ou alguém que se interesse por isso, naquela definição que o Espiritismo coloca na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não pergunta quem, pergunta o quê. Quem personifica o quê? Não. E eles dizem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nem os físicos negam isso. Nem os físicos. Todos eles, estudiosos, inteligentes que são, né, inteligências brilhantes, sabem que ninguém seria capaz de construir esse universo. E sabem que também ele não saiu do nada, porque o nada pode criar. Eles já chegaram a essa conclusão e eles se reuniram e viram que o universo foi criado, foi planejado, foi criado e é mantido. Porque senão nós não teríamos os números matematicamente exatos entre a relação do micro e do macrocosmo. Isso não existiria. O nada pode criar, né? Foi o encontro de Laplace com Braille numa grande feira de ciência, quando Braille chegou e começou a tatear, né, que ele não enxergava, começou a tatear uma bela maquete do Sistema Solar, belíssima, né? Para ele começou a pensar. Aí ele começou a se fazer essa pergunta: quem criou essa maravilha, né? Quem criou essa maravilha aqui? Aí Laplace respondeu para ele. Falou lá o nome da pessoa. Aí ele falou assim: não foi não. Você mesmo disse que isso aí não foi criado por Deus. Quer dizer, se Deus não criou o original, ele não deveria ter criado esse aqui também. Então, que Laplace sempre desenvolveu a parte física, né? Que o universo saiu do nada, né? E que não foi Deus que criou o universo. Realmente, o Deus das religiões, não. Mas sim uma inteligência suprema. Então, eles sabem que alguém, né? Algo, né? Não é alguém, criou isso aí. Então, nem eles discutem a figura de alguém, né? A presença de alguém que criou esse universo. Então, até não há esse questionamento. E sim, Deus que dá o nome que quiser, né? As outras religiões, Alá e seja lá quem for, dá o nome que quiser para Deus. Jeová, mas é uma inteligência suprema e isso ninguém discute. A alma também. Nenhuma religião nega a alma, nenhuma delas. Nega o destino dela, né? Nega não, diferencia. Eles se contradizem na destinação da alma, mas todos sabem que a alma existe. O futuro. Ora, se existe uma inteligência suprema e existe a alma, existe um futuro. Porque vai para onde? Tem que ter alguma coisa além.
elas divergem de opiniões nessa destinação aí, mas sabem que tem um futuro, também não se discute isso. Progresso individual indefinido. Ora, se existe um futuro, o progresso individual é óbvio, é lógico, tem que haver, também havendo discordância de opiniões, mas ninguém discorda que existe um progresso individual. E também a perpetuidade das relações entre os seres. Ora, se existe alguém que controla tudo, a alma existe, tem um futuro, tem um progresso, para quê? Para que haja relação. Para que ia ter isso tudo se não houver relações entre os seres? Então, isso é que é realmente fundamental. Então, só haverá fraternidade quando a gente compreender bem isso aqui e se dedicar a isso aqui, senão não vai valer nada, né, a pena. Então, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões máximas. Não tem outro jeito, é progresso moral. Aí pode ter o que for, pode ter a fortuna que for, pode ter os bens que for, porque ele é moralizado. Então, ele vai usar bem essa fortuna. Ele vai fazer bom uso, ele vai ser um mordomo fiel a Deus nesse mundo. Porque o que são os bens do mundo? São os bens do Criador. Ele que criou tudo isso aí. E nós somos seus administradores. Então, aquele que tem uma moralidade desenvolvida, aquele que é moralizado, ele administra muito bem os bens do Criador. Aí, dinheiro não vai ser problema, poder não vai ser problema, grande riqueza não vai ser problema, porque ele vai saber usar muito bem isso aí. Por isso que a gente fala, tudo isso no mundo é necessário, mas aquele que é moralizado sabe usar, ele sabe que isso tudo é para ficar aqui, e que os bens do mundo não são dele, são de Deus, então ele tem que administrar bem para que todos possam se beneficiar desse bem. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então não vamos imaginar um espetáculo, né? O Yellowstone explodindo lá e acabando com tudo, exterminando a terra. Que os cientistas dizem que aquilo lá abrir e entrar em erupção vai ser um horror, né? Mas não acaba com a terra. Não tem necessidade de acabar. Mas se também acabar, vai fazer diferença nenhuma. Primeiro, nós não somos daqui, nós estamos temporariamente aqui, todos nós vamos sair daqui um dia, ninguém vai ficar nessa terra, graças a Deus, né? Porque a gente tem coisas muito superiores e melhores para a gente ver e conhecer. Então não vai fazer a menor diferença, mas não tem necessidade disso. Então Deus não faz nada que não seja necessário, né? A atual, quer dizer, essa terra que a gente está vivendo, essa nossa sociedade atual, desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá no mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Não precisa de haver nada de mudança grande. Apenas a coisa acontece naturalmente. Espíritos desencarnam todos os dias e espíritos nascem todos os dias. Né? Encarnam e desencarnam. Aqueles que estão desencarnando, que são ainda nocivos a uma sociedade, não voltarão para cá. Vão para outros mundos de equivalência ao nível evolutivo deles. E aqueles que retornarem é porque já compreenderam que precisam ser modelos do bem numa sociedade. Então, eles vão voltar. E é assim que a Terra vai sendo limpa. Né? Vão saindo os maus, vão saindo todos, né? Os justos e os injustos. E os justos, aqueles que já compreenderam, voltarão para cá, para dar sequência à evolução da Terra, e os outros não. É a separação do joio e do trigo, né? Que está acontecendo atualmente. Já vem acontecendo sempre, né? Não é agora. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem, igualmente, o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Né? Muitas vezes, os espíritos que estão
tão enraizados ainda com as inferioridades todas, com orgulho, com vaidade, com egoísmo, né? Esses espíritos realmente vão encontrar muita dificuldade para voltar, porque isso é nocivo a uma sociedade. Mas aqueles que já cresceram um pouco e já entenderam que não é, esses espíritos, eles são retirados da Terra, lógico que no tempo deles, né, que isso não vai antes, mas que é até uma bênção para que eles não caiam nas tentações que vão acontecer o tempo todo e que acontecem o tempo todo para a gente, né? Então, essas grandes partidas, elas visam várias coisas, não é só, né, levar uma grande leva de espíritos, mas e sim auxiliá-los, a tirá-los dessa interferência do mundo, né, que nós estamos vivendo aqui. Uma civilização completa é reconhecida pelo seu adiantamento moral, né? Nós achamos que nós vivemos bem numa civilização. A nossa civilização não é a ideal, está muito longe de ser uma civilização ideal, muito longe. Porque a civilização ideal, ela não tem as inferioridades, ela é constituída de bons espíritos. Nós não somos bons espíritos ainda. Nós somos espíritos da classe ainda dos espíritos inferiores, que carregam as suas inferioridades. Claro que uns mais, outros menos, mas ainda carregam. E a classe dos bons espíritos não carrega inferioridade mais. São espíritos bons, não fazem o mal, nenhum mal. E para uma civilização ser ideal, ela tem que ser composta de bons espíritos. A nossa é uma civilização, mas não é a civilização ideal. Uma verdadeira civilização reflete menos egoísmo, cobiça e orgulho, costumes mais intelectuais e morais do que materiais. Não, a gente vai vendo que não é o nosso caso, né? A gente tem egoísmo, ele é o pai de todos os outros. Todo mundo que é egoísta, a gente está até nesse assunto na parte da tarde, nas reuniões da tarde, que a gente faz a sequência do Livro dos Espíritos, né? A gente vai de questão em questão, até terminar e depois a gente volta. Então, a gente está no egoísmo, passamos pelas paixões e entramos agora no quarto livro, que é o Livro dos Espíritos, é dividido em 4 livros. Foi de onde Kardec tirou o céu e o inferno, que trata da justiça divina, da perfeição moral. Então, passamos pelas paixões e estamos no egoísmo. A pessoa egoísta, ela é orgulhosa, ela é vaidosa, ela é invejosa, ela tem todos os outros, né? Todos os outros pontos inferiores da alma, porque o egoísmo é o pai deles, né? É uma pessoa que realmente tem dificuldade aí para se relacionar com as outras pessoas e ter um relacionamento de bem comum, ela só visa ela, né? Então, inteligências que possam se desenvolver com mais liberdade, porque não pode, né? Numa civilização como a nossa, inteligências não podem se desenvolver com liberdade. Muitos cientistas que estão dentro dos laboratórios, descobrindo a cura para as doenças, eles não têm liberdade de anunciar isso, não. Porque eles são tolhidos por uma força maior, principalmente se aquele remédio não custar caro. Né? Aí vai ser aquele problema, não, temos que fazer não sei quantos testes, né? E os laboratórios vão em cima, e é todo um interesse tão grande aí, particular, que impede. Então, até mesmo as inteligências, elas não podem se desenvolver com liberdade, até porque num país como está o nosso, não tem nem condição financeira para uma inteligência se desenvolver com liberdade aqui, tem que ir para fora. Né? Lá fora, conseguem. Lá fora eles conseguem muita coisa, mas aqui não tem essa liberdade, né? Claro que tem lugar lá fora que também não, mas aqui a gente vê que nós estamos muito limitados com muita coisa, né? Uma civilização ideal, ela teria mais bondade, mais boa-fé, benevolência e generosidade
Olha aqui essa palavra aqui importante, ó, recíprocas. Isso é importante. Porque a gente pode ter bondade, pode ter boa fé, pode ter benevolência, pode ter generosidade, e isso não ser recíproco. A gente não encontra isso nas pessoas, né? Porque no mundo atual ainda está assim. Só uma minoria é assim. Porque nós temos valores sociais, nós temos pessoas muito boas, mas não é a maioria, né? Continuando isso aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Onde preconceitos são menos enraizados, onde as leis não consagrem nenhum privilégio a ninguém, onde uma justiça que se exerce com o mínimo de parcialidade, apoio ao fraco contra o forte, maior respeito à vida humana, às suas crenças e opiniões, menos criaturas desgraçadas. Essa palavra é pesada, né? Ela é ruim, porque ela apanhou uma conotação ruim. Mas essa palavra aqui, da maneira como ela está colocada aqui, a conotação dela é que não tenha graças, não tenha muitas coisas boas. Então é nesse sentido que ela está aqui. Eu fiz questão de copiar porque ela foi traduzida assim lá, né? Uma segurança maior, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Está vendo? Olha só. Quando a gente vai lendo as características de uma civilização ideal, a gente vê que a nossa não é. Nós não estamos ali. A nossa civilização não está encaixada nessas características aqui. Aqui, para isso aqui, seria necessário as pessoas não serem egoístas. Porque está lá no Livro dos Espíritos também, nessa parte de egoísmo, eles falam que é o contato da pessoa com o egoísmo do outro que faz que o dele seja também forte. Ora, ele pensa, ninguém vai olhar por mim. A filosofia da nossa civilização é cada um por si, o resto que se dane. É? Até o cada um por si e Deus por todos já é um problema, porque não é assim que a gente aprende na lei divina. Deus é por todos, mas nós não temos que ser só por nós. Então isso já caracteriza, esse pensamento nosso, né, já caracteriza um egoísmo enorme no nosso comportamento. Ah, eu até poderia fazer isso para você, até poderia te ajudar, mas não vou, porque aí, quer dizer, vai ferir meus interesses, né? Então a gente vive numa civilização incompleta. Isso é a nossa realidade. Agora, para que ela se torne uma civilização assim, a gente precisa operar a reforma íntima. Eu tenho que mudar a mim, porque eu não posso mudar ninguém. Eu não posso mudar ninguém, que cada um é por si nesse sentido, de fazer a sua reforma. Não é de auxiliar o outro, é de auxiliar a si mesmo. Eu não posso fazer ninguém se transformar numa pessoa boa. Eu posso me transformar numa pessoa boa, mas eu não posso fazer o outro fazer isso. Ele tem que querer. Né? Então eu não posso mudar ninguém, ninguém muda ninguém. É até engraçado que isso aí, quando o casal está apaixonado e quer casar, tem sempre aqueles problemas, né? Ela fala, eu não concordo com essas coisas que ele faz, ele fala a mesma coisa. Ah, mas depois a gente dá um jeito nisso, a gente coloca tudo no lugar. Vai atrás, que vai colocar. Está pensando que vai juntar a escovinha, que vai fazer que ele mude os hábitos dele, que ela mude os dela, mas não vai mesmo. E é essa coisa de querer mudar o outro que acaba com a relação. Tem que respeitar. Se não gosta, então não entra nessa não, porque vai ser uma roubada. Porque não vai mudar não. Vai dar confusão mesmo, né? A verdade é essa. Agora, a fraternidade resume todos os deveres dos homens uns com os outros. Olha o que ela significa. Isso aqui dá até medo de ler. Dá medo isso aqui. Isso aqui faz mal, a gente tem palpitação. Olha só. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Deus nos socorra. Porque, olha aqui, o que é devotamento? Ah, eu sou devota do santo tal. Por quê? Porque eu dedico minhas orações a ele. Então, devotamento é dedicação. Olha só, começou mal. Devotamento é dedicação.
Abnegação é, apesar dos meus interesses, eu ajudo fulano porque eu deixo meus interesses do lado. Então, eu não posso me dedicar se eu não me abnegar. Porque isso aqui está ligado aqui, ó. Ninguém consegue se dedicar só defendendo seus próprios interesses, de jeito nenhum. Então, só há devotamento quando há abnegação. Tolerância não é nem paciência, porque paciência é uma virtude valiosíssima. Quem tem é feliz. Mas, ó, nessa terra aqui, a gente tem um pouquinho de tolerância. Paciência, a gente fala assim, perdi a paciência, perdeu o que não tem. Porque virtude não se perde, né? Então, não pode perder. Então, tolerância é você respeitar o outro, ainda que ele não pense como você. É outro problema pesado. Porque as discórdias acontecem, as brigas por discórdia, é exatamente isso. É a gente querer que o outro pense igualzinho a gente. Ele não vai pensar. Ele é uma individualidade. Ele tem as opiniões dele. E ele tem argumentos fortes sobre as suas próprias opiniões. Então, a gente precisa ser tolerante no estilo de vida da pessoa, nas opções que ela faz. A gente não tem nada com ninguém. A gente não tem que se meter nisso. Cada um com as suas opções, com a sua liberdade de expressão e de ação. Você não é obrigado a gostar. Você não é obrigado a aderir. Mas tem que respeitar. Você tem que ser tolerante com aquele que não pensa como você. Voltaire fala isso, né? Eu posso não gostar do que você faz ou do que você fala, mas eu defendo até a morte o seu direito de pensar, né? E de falar. Então, a gente tem que ter tolerância, a gente não tem. A gente cria muito conflito, muita dificuldade por causa disso, né? Benevolência não é ser bom. Ser bom, todo mundo tem bondade. Nós não temos maldade só na nossa vida, a gente tem bondade. Mas a benevolência, ela não é só ser bom. Ela é ir atrás do problema para fazer o bem. Então, ela é a busca de uma necessidade alheia para que a gente possa ajudar. Isso é benevolência. Ser bom é pouco perto da benevolência. E a indulgência, que não chega a ser como o perdão, mas é também uma forma de respeitar a atuação do outro, aceitando as coisas, embora a gente não goste. Aí a gente tem que perdoar alguma coisa, porque é o direito dele. Eu posso não gostar, mas é direito dele. Então eu perdoo isso, né? Não chega a ser um perdão, mas é uma base isso aqui. Se não tiver isso aqui, a gente não consegue ser fraterno. Eu sou fraterno. É se tiver isso aqui. É se for assim. Senão não é. Né? Então a gente tem que achar, a gente tem que aprender a se enxergar um pouquinho melhor, a se ver melhor, analisar as próprias atitudes, né? Aí, como que faz? É, por excelência, a caridade evangélica. A caridade evangélica é a caridade que Jesus trouxe no Evangelho, né, da Boa Nova. Proceder com os outros como queremos que os outros procedam conosco. Aqui que faz. Só que é igual aquele resumo dos mandamentos em 2. Isso aqui é um peso tão grande, porque para isso aqui acontecer, a gente tem que ser assim, ó. Então é uma coisa puxando outra. Agora, não adianta, sabe por quê? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem mais jeito. A gente está num ponto que não tem mais jeito. Ou a gente toma jeito, como minha avó dizia, toma tenência, ou então sofre. Aí é aquela questão, sofre porque quer. Porque é só resolver esses probleminhas aqui, ó. Aqui, tudo que precisa aprender, tudo que precisa saber, aprendi no jardim de infância. A gente não aprende isso aqui no jardim de infância? Aprende. A tia fala assim, fulano, você rasgou o trabalhinho do seu coleguinha, você queria que ele rasgasse o seu? Não, então não rasgo dele.
Só isso. Se a gente agisse assim, a gente ia ser feliz. Continuando, então. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Já vai ajudando, né? Essa modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos. Olha só, estão predispostos, porque se não tiver, nada, né? Desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Aqui eu trouxe, eu até vou ter que correr um pouquinho, que a gente está com o horário avançado, eu retirei isso aqui de um dos livros do Mário Sérgio Cortella, que ele se encaixa perfeitamente na necessidade do nosso momento, né? De querer ser melhor, de querer fazer as coisas mais certas, porque senão nós vamos ser desviados para outros mundos quando a gente sair daqui. Então, cooperar para não exaurir. Eu diria, cooperar para a gente não ser exilado em outro mundo aí, né? Então, vamos lá. Aqui a gente começa com Gandhi falando, olho por olho e o mundo acabará cego. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Por isso que a gente vê isso aí que está acontecendo no mundo. É a cobiça. As pessoas estão disputando um grão de arroz no mundo que a gente está vivendo, né? Enquanto que outros desperdiçam muito. Cooperação. É o que Mário Sérgio Cortella fala. Como atitude ética, como valor negocial, como princípio para o lucro higiênico e como meta solidária e auxiliadora da paz. Basta isso aqui para a gente ter uma sociedade ideal, a melhor, civilização ideal. Cooperação como atitude ética. O que é isso? Percepção de que ser humano é ser junto, não é estar junto. Olha a diferença desse verbo ser e estar. Ser humano é ser junto e não estar junto. Eu posso estar junto e estar muito distante da pessoa, né? Que o que nos faz sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi o quê? A força gregária, o trabalho junto, o esforço coletivo, que nos dá realmente a marca da humanidade. Isso é cooperação como atitude ética. A cooperação como valor negocial. Olha só, a importância de agregar, está faltando um R aqui, de agregar forças de modo nítido e com igualdade de direitos, incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. Então, olha só, não é competição, é agregar forças, é juntar a inteligência de um com a inteligência de outro, né? Para isso o egoísmo não pode contar, né? Essa eu adoro, esse termo que ele usou. A cooperação como princípio para lucro higiênico. Adorei, lucro higiênico. Achei sensacional isso. O que é isso, né? Acolhe a lucratividade como justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada. Olha só que bonito isso aqui. Acolhe a lucratividade como justa remuneração, ó. Não é só remuneração, é justa. E retorno do esforço feito e da inteligência empregada. Quer dizer, é o esforço que a pessoa faz para ter a sua remuneração justa. É o esforço da inteligência. Sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo. Pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. Né? Maravilhoso isso aqui. Né? Então, esse é um dos quadros que eu mais gosto desses aqui todos. Né? A cooperação como meta solidária e auxiliadora de paz. Ele diz, a recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado. Além de se saber
que paz não advém da ausência de conflito, uma vez que este é inerente à vida de grupo. Conflitos nós vamos ter sempre, em todos os lugares. Mas não precisamos de criar inimizades por conta de um conflito. É a recusa de supor que para que alguém cresça, o outro precisa ser prejudicado. Ninguém precisa puxar tapete de ninguém. Cada um na sua competência. Cada um no esforço que faz para demonstrar sua inteligência, né, buscando um lucro aí higiênico. Então, essa colaboração aqui do professor Cortella para uma civilização ideal é valiosa, né? Há nesta empreitada uma arte de cooperar. As pessoas não conhecem isso. Cooperar só se não ferir meus interesses, né? Então, mas não é a cooperação, não é isso, né? Então, há nesta empreitada uma arte de cooperar que exige algumas virtudes. Quais são? Espírito de desprendimento, vontade de partilha, persistência dedicada, flexibilidade de posições, procura de harmonia e sinceridade. Só assim a gente consegue cooperar, a gente consegue partilhar. Esse é o grande segredo para um mundo melhor, cooperar, né? Compartilhar. Para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar. Se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Né? Isso aí é uma chave, é um segredo desvendado aí, que não é segredo para ninguém, só para quem não quer ler, né? Para quem não quer enxergar. Eu fiz aqui o que vocês já conhecem, que eu já trouxe de outra vez, já vale a pena, uma paródia com o poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele viveu muito doente, né? Naquela época não tinha antibióticos como para poder ajudar essas pessoas todas. Ele sofreu muito, ele não pôde ter uma vida muito normal como os rapazes da época, eles morriam todos de pneumonia, morriam de tuberculose, né? O Bandeira, ele ficava muito recluso. E ele lendo algumas coisas lá, né, da Grécia e tudo, ele leu o nome Passárgada, que era uma cidade antiga da Pérsia. E ele achou que essa cidade poderia dar a ele tudo o que ele gostaria de ter, né? Aí a gente lendo, vou-me embora para Passárgada, que é o nome da cidade, hoje é até um sítio arqueológico nesse local de Passárgada. A gente vai ver que o que Bandeira queria, né, o que ele pede, a vida que ele queria lá, é a vida que a gente tem. E que ele não tinha, porque ele era muito recluso, era doente. Bandeira ficava muito preso. E ele morreu velho, ele morreu novo, não, mas ele não podia, né? Então, olha só, eu fiz uma paródia com lá. Lá é a civilização ideal e Passárgada é a que a gente vive, é a nossa. Olha como que a gente vai identificar bem que é a nossa, olha só. Vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. Olha, o que está em vermelhinho, a gente vai ver. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Olha aqui, influência, né? Tudo que a gente gosta tanto, né? Costa quente. Vou-me embora para Passárgada, porque aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Aí eu fiz uma paródia com lá. Em lá seria muito diferente de Passárgada. Vou-me embora para lá. Em lá sou amigo de todos. Todos têm os mesmos direitos. Não existem privilégios, pois o direito de um termina onde começa o do outro. Vou-me embora para lá. Vou-me embora para lá. Aqui eu não sou feliz. Em lá, a existência é uma aventura com tanta responsabilidade que a justiça se exerce com imparcialidade, né? E como... Aí Bandeira continua. E como... Lá, em Passárgada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vamos embora para Passárgada. A Rosa era uma
era uma serviçal da casa dele que ele amava, né? Então, olha só, não tem maldade, mas tem consequência, tem futilidade, que não, né? É a nossa vidinha, é a nossa civilização que a gente ama. Agora, lá, trabalharei sem cansar, sendo útil ao semelhante, levando fé e esperança a quem quer que precisar, respeitando tudo que existe por ser obra da criação. Em lá, o forte protege o fraco, sem interesse pessoal, não havendo preconceito em nenhuma situação, não tem egoísmo ou cobiça, nem orgulho ou vaidade, trabalhando simplesmente por devoção com humildade. Se eu fui tirando as características da civilização ideal. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide, as drogas, né, que a gente vive. Tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Em lá encontrarei a paz, é outra civilização, tem um processo seguro de garantir a evolução. Encontrarei mais bondade, boa fé e benevolência, e com reciprocidade, com certeza, a generosidade. E quando eu estiver mais triste, Bandeira fala, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, aí, ó, a gente retorna para os privilégios, né? Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. E aqui encontrarei a verdade nos hábitos intelectuais, onde os valores morais superam os materiais, onde, sem temor, a inteligência manifesta-se com liberdade, onde existe igualdade junto com a fraternidade. Vamos embora para lá. Só que, para ir para lá, tem que ser, ó, fraterno. E para ser fraterno tem que ter devotamento, tem que ter o que mais? Lembra? Devotamento, abnegação. Ninguém gravou, mas está lá, ó. Está lá na geração nova, na Gênese. Né? Tem que ter tolerância, tem que ter indulgência, né? Então, que a gente consiga isso o mais rápido possível, né? Mas tem uma coisa que é fácil, facílima, só depende da gente, não depende de ninguém. Aí é bom, porque se dependesse do outro, a gente estava perdido, né? Mas só depende da gente. Então, isso a gente consegue, porque só depende da gente e esse controle a gente tem. Muita paz para todos.